Shalom. Estamos aqui mais uma vez para gravar, né? Nós vamos gravar hoje a parte 5 do estudo Em que Dia Morreu Hamashia, né? E hoje eu vou fazer uma experiência, né, de juntar vários filmes, né, assim, porque é mais longo, né, o tempo que vai demorar esse estudo de hoje, né? Nós vamos ver muita história, história do nosso povo, história dos impérios, né, que o dominaram, o surgimento das sinagogas. E eu gostaria de fazer isso tudo numa parte só. Então eu vou tentar fazer aqui várias partes e depois renderizar numa só. Eu espero que todos estejam em paz, eu espero que todos estejam bem. Eu estou aqui com saudades da minha esposa, mas estou bem, estou tranquilo. Hoje está um pouquinho mais calor, está bem, embora eu goste do frio. Depois eu vou estar passando, né, juntamente com o link para assistir ao vídeo, eu vou estar passando também o link para a apostila. Bom, meus irmãos, então façamos uma oração. Pai poderoso, eterno Criador, agradecemos a Ti, Pai, por esse momento em que vamos novamente falar de Tua palavra. Vamos continuar com o nosso estudo para descobrirmos, para provarmos em que dia o Seu Mashiach morreu, realmente. Pedimos a Ti, Pai, por intermédio do Teu Santo Espírito, que nos dê palavras que faça com que aqueles que nos escutam entendam, para que possamos ser edificados. Tanto a mim que vou falar, quanto aqueles que vão me escutar. Em nome da Yahushua HaMashiach, que assim seja. Bom, meus irmãos, então é a quinta parte do estudo em que dia morreu Hamashia. Essa parte 5 eu nomeei como 400 anos de espera para o nascimento de Yahushua. Por que disso? Porque durante aproximadamente 4 séculos, né, na verdade foram 420 anos, o povo Yarodim, ele não ouviu a voz, né, de Yahu. Ou seja, Yahu não se comunicou com ele. Que embora os mantivesse vivos, né, pois as profecias diziam que da tribo de Yahudá deveria nascer o descendente de David, né, mas ficou sem se comunicar, não lhes mandou nenhum profeta ou emissário. Nesse tempo, nessa passagem de tempo, nesse interim, né, a Palestina ficou sob domínio de gregos, persas, siríacos e romanos. Se nós formos fazer uma análise mais detalhada, né, é possível enxergar uma pavimentação, vamos dizer assim, né, ao nascimento de Yahushua HaMashiach, construída através da própria história, que já vem, claro, escrita toda no plano de Yahu, que fez com que as profecias tivessem cumprimento completo. Ok? Então, o período histórico descrito, né, pela palavra de Yahu, né, termina aproximadamente em 420. O Taná. No ano 420, antes do nascimento de Yahushua, ou seja, antes da Era Comum. Nós temos uma prova disso, né, no capítulo 13 de Neemias. E é também neste período, né, em que o último profeta, né, que é encontrado, né, na palavra, que é Malachi, que seria Malaquias, né, surge. Né? Então 4 séculos, né, separam o período de Neemias, né, do chamado ao arrependimento de Ahuanã, que nós conhecemos como João.
Eu disse que lá no capítulo 13 de Neemias, nós podemos encontrar uma dica disso. No capítulo 13, versículo 31 de Neemias, está escrito assim: como também para com as ofertas de lenha em tempos determinados e para com as primícias. Lembra-te de mim, meu, para bem. Ou seja, ele está demonstrando que havia parado tudo. Ele está demonstrando, ele está pedindo a Yahu que lembre dele para o bem. Porque os Yashurum, somente nessa época já os Yarudins, né, estavam sendo castigados de toda forma. E depois nós vemos lá em Mateus, né, no capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim: naqueles dias apareceu Yahuanã, João, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, do que Neemias disse até João começar a dizer para que o povo se arrependesse, né? 420 anos. Por isso que eu digo que foi como que a pavimentação para que pudesse ocorrer o nascimento do Mashiach. Né? Uma pergunta, né, que surge, né? O que Yahu fez durante esse tempo? Também conhecido como silêncio divino. Realmente, né, nós vemos que nenhum profeta foi levantado durante todo esse período. Mas isso não significa que Yahu deixou de atuar. Pelo contrário do que se imagina, né, foi justamente nesse cenário que o poder de Yahu pôde ser visto. Não por ministérios proféticos, né, ou atos miraculosos, mas pelo cumprimento das profecias que pavimentaram, né, que abriram o caminho para o nascimento de Hamashiach, que nós podemos presenciar até pelos fatos históricos. É bom e importante ressaltar, né, que o livro de Malaquias termina com a promessa da vinda do Elias, o que precederia o grande dia de Yahu. Nós vemos isso lá em Malaquias, né, 3:5. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia de Yahu. Assim nós vamos vendo os preparativos todos que foram feitos por Yahu. Então, tanto Malaquias como Neemias viveram em uma época muito conturbada. A Babilônia havia caído perante o Império Médio-Persa e agora os Yarudins estavam sob o domínio do rei Ciro. E é interessante, né, porque nós vemos que a história conta isso, né, se você for procurar nos livros de história, e nós vemos que estava profetizado tudo isso, né? Essa queda, né, de Babilônia, né, para o Império Médio-Persa, né, havia sido predita pelo profeta Daniel na interpretação do sonho de Nabucodonosor. E Yeshayahu, Isaías, né, havia predito inclusive o nome do rei que traria os Yarudim de volta a Jerusalém e os livraria do jugo da escravidão. Nós vemos em Yeshayahu, Isaías, né, 41, assim diz Yahu ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela minha mão direita para abater nações diante de sua face, e descingir o lombo dos reis, para abrir diante dele, as portas não se fecharão. Assim diz Yahu ao seu ungido,
a Ciro. Então, o Império Persa foi importante, né, para a afirmação do povo de Arudá. Ciro foi o governante, né, que deu a ordem para que o povo regressasse à sua terra natal e foi quem permitiu que o templo fosse reconstruído. Um de seus maiores imperadores chamava-se Xerxes I, conhecido pelos biblicistas como Rei Assuero. Tomando a judia Esther como esposa, né, fez a rainha da Pérsia, e no final o seu tio Mardoqueu, também Erudim, tornou-se seu primeiro-ministro. Então é nesse período que houve a conceituação das sinagogas, oficialmente entre os Erudins. Acredita-se a Esdra tal instituição, né? Por não haver mais templo, que foi destruído pelos babilônios, e por causa da necessidade, né, de manterem-se as raízes do povo, definiu-se que o culto a Yahu seria feito em sinagogas, mas que essas deveriam ter no mínimo 10 Yerudins. Isso se tornaria o início da religião judaica, o judaísmo, sendo necessários para a sua fundação, né, os 10 Yerudim. Durante a expansão do Império Persa, né, o povo judeu se dispersou e, consequentemente, o número de sinagogas pela Ásia também aumentou. Quando Yahushua começou a anunciar o reino de Yahu, ia às sinagogas, pois lá havia um agrupamento maior de Yarudins, que teoricamente zelavam pela Torá. E o mesmo se aplica a Shaul, que iniciou seu testemunho, iniciou seu ministério na sinagoga de Damasco. Alexandre venceu sua segunda batalha contra o imperador persa Dário III em 333 antes da Era Comum. Ele decretou o fim do Império Persa e o início do Império Greco-Macedônio. Apesar, né, de expansionista, né, ele era uma pessoa que queria expandir os territórios, né, a gestão de Alexandre mostrou que era muito mais no âmbito cultural do que bélica. A expansão grega propagou-se integralmente sobre todas as outras civilizações, demonstrando influências significativas de elementos helenísticos e a outros povos, sobretudo no Oriente. Ou seja, costumes, artes, princípios educacionais, filosofia e principalmente a língua grega comum, que foi absolutamente difundida como veículo de comunicação no Oriente Médio. Então, o fato de haver uma língua padrão no Oriente foi essencial para padronizar a comunicação. Seria muito mais fácil, por exemplo, a um emissário propagar o reino em uma língua única. Já pensaram se hoje nós tivéssemos uma língua única? Nós poderíamos estar falando, além de para brasileiros, falando para americanos, europeus, o Oriente todo, não é isso? Então, após a morte precoce de Alexandre, né, que não deixou herdeiro, seu governo foi repartido entre seus 4 generais: Ptolomeu, Seleuco, Licímaco e Antígono. Essa divisão também, né, pode ser notada na visão de Daniel, acerca do terceiro animal. Em Daniel 7,6 está escrito assim: depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro animal, né, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então, aqui se referindo justamente a essa divisão do Império Grego. Cassandro, né,
que foi um dos quatro, ficou com a região da Grécia e da Macedônia. Antígono com a região da Turquia e da Síria. Seleuco ficou com a zona entre Irã e Iraque até o Afeganistão. E por fim o general Ptolomeu ficou responsável pela região do Egito e da Palestina, aonde, a comunidade Arudim habitava em peso, estava toda por ali. O domínio de Ptolomeu, foi muito importante porque durante o tempo que governavam a Palestina, porque eles respeitavam a cultura e agora então a religião, o judaísmo que foi criado pelos rabinos. E os incentivavam de várias formas. Foi nessa época que houve, por exemplo, a tradução da palavra de Yahoo para o grego. Essa é uma questão muito controversa, mas que não vem ao caso agora. Conhecida atualmente como Septuaginta, com as profecias sobre o nascimento de Hamashia disponíveis a todo o mundo oriental. Os Ptolomeus e os Seleucidas, descendentes de Seleuco, entraram em constante conflito, estavam sempre em conflito. Por volta do ano 175 antes da Era Comum, o Seleucida Antíoco Epifânio, ele toma o poder dos Ptolomeus e ocupa a posição de domínio na região da Palestina. Os Seleucidas eram mais rígidos e queriam impor suas práticas político-religiosas. Por exemplo, Antíoco proibiu a circuncisão sob pena de morte. Queimou pergaminhos da palavra e de escritos hebraicos e proibiu a guarda do Shabat. E o ponto mais alto da opressão ocorre no ano de 167 antes da Era Comum, quando Antíoco adota a estátua de Zeus, deus pagão grego, e a coloca dentro do templo de Jerusalém. E ainda por cima ordena ser feito um sacrifício de uma porca no altar, em favor da estátua de Zeus. Então vocês imaginem que época complicada foi essa. Eu vou gravar a segunda parte agora. Nesse momento inicia-se uma revolta armada, liderada pelos Macabeus. Estes eram de uma família composta por Matatias e seus 5 filhos. Após a morte de Matatias, seu filho Yahudá Macabeu decide guerrear contra os Seleucidas. Em 164, antes da Era Comum, os Macabeus vencem e reconquistam Jerusalém, removendo todos os ídolos pagãos e as profanações no templo. Nessa data é comemorado o Hanukkah Yarudim. Eu quero só lembrar que essa festa é uma festa do povo Yarudim, é uma festa civil, vamos dizer assim. É como o 7 de setembro, é como... enfim. Convém lembrar que não se trata de uma festa estabelecida por Yahoo, portanto, não é uma festa que deva ser praticada pelo povo Yashuru. Durante e depois da Revolução Macabaica, o cargo de sumo sacerdote passou a ser exercido, olhem só, pelos reis descendentes dos Macabeus, os Asmoneus, até o ano de 37 antes da Era Comum. Então essa onda de revoltas religiosas permitiu o surgimento de partidos político-religiosos que foram muito importantes no tempo de Yahushua, como os fariseus, saduceus e os essênios. No último século, antes da Era Comum, Roma torna-se o maior império já visto até então. A Grécia, com essa divisão toda, havia se fragilizado e caiu ante ao exército romano entre os anos de 160 antes da Era Comum
e 140 antes da Era Comum. No ano 37, né, antes da Era Comum, o general romano Marco Antônio põe uma tropa à disposição de Herodes para governar sobre a Palestina. E é interessante que Herodes foi responsável, né, em Jerusalém por várias construções, dentre elas o Templo de Jerusalém, onde Yahushua foi apresentado. Nós vemos aqui em Lucas, né, no capítulo 2, versículo 27 ao 33, o seguinte: E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Yahushua, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Yahu, e disse: Agora, Yahu, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e para a glória do teu povo Yashuru. E José e sua mãe se maravilhavam das coisas que dele diziam. Então aqui nós vemos que até o templo, né, foi reformado por Herodes, porque o Mashiach, sendo Yahudim, ele tinha que ser circuncidado no 8º dia, conforme a lei. Então é bem interessante nós notarmos como as profecias, como o plano de Yahu sempre esteve por trás de tudo, como está por trás de tudo até hoje, né? Como eu disse, a preparação para o nascimento do Mashiach, né, pode ser vista, né, sendo escrita na própria história da humanidade, estando presente nos grandes eventos da antiguidade. Durante 400 anos o mundo foi se moldando e sendo preparado de acordo, né, com a vontade de Yahu, com o plano de Yahu, para o nascimento de Hamashiach. Cada conquista, né, de nações poderosas e cada estratégia bem-sucedida, né, foram passos executados no plano divino para pavimentar o caminho do Mashiach. Observe, Yahudim deixaram Yahudá e Jerusalém e foram espalhados pelo Oriente durante o cativeiro babilônico. Com essa nova diversidade, né, geográfica, foram também propagados as sinagogas pelas regiões da Ásia. Surgiu a língua única do sul da Europa, que por meio de colonizações foi implantada no Oriente e utilizada para traduzir a até então disponível somente em hebraico, né, o Taná. Nós vemos que Herodes reforma o templo, né, que deveria estar de pé quando o Hamashiach viesse. Revoluções marcaram essa fase do período intertestamentário e o surgimento de facções, que eram mais políticas do que religiosas, na verdade. Foram cruciais para que as autoridades Yahudim não reconhecessem o Mashiach que havia de nascer. Então, em 4 séculos, o mundo antigo sofreu mudanças políticas, econômicas, geográficas e religiosas. Mas Yahu se manifestou, né, agindo direto na história da humanidade, utilizando impérios, revoluções e o opróbrio do seu povo para preparar o caminho do seu Mashiach. Então nós vemos, né, que tudo que ocorre, que tudo que ocorreu, que tudo que vai ocorrer, já vem no plano de nosso Pai. E tudo tem um significado, tudo tem um porquê, tudo tem, sabe? Nada é ao acaso. Nós observamos, por exemplo, né, que nós falamos aqui do nascimento do Mashiach,
Nós observamos que realmente o povo de Yahudá, ele foi guardado por Yahu, embora Yahu não se manifestasse a ele, porque dele, né, do povo de Yahudá, do povo judeu, tinha que nascer o descendente de David, aquele que iria ser honrado com a unção do Espírito, Hamashia, e que iria começar a busca pelas ovelhas perdidas, né, da casa de Ashuru, e que iria revalidar o pacto, fazendo com que o pai se aproximasse novamente, né, do povo dele, e que o povo dele pudesse se aproximar do pai. É isso, meus irmãos. Por hoje é isso. Nós vamos dar prosseguimento agora, falando já da época do Mashiach, né? E vamos falar um pouco a respeito do calendário utilizado na época, do calendário utilizado pelos fariseus, do calendário utilizado pelos saduceus. Aí vocês vão entender o porquê de toda essa volta que eu dei aí, desde a criação quase, para poder demonstrar o dia da morte de Yahushua HaMashiach. Então me despeço, deixando um grande abraço a todos, desejando shalom a todos, e espero que esse estudo tenha ficado bem claro, né? Bem simples. É um tapa, né, na história, vamos dizer assim, apenas para terem conhecimento do que ocorreu durante aqueles anos, e que haja edificação para aqueles que estão buscando a verdade. Em nome de Yahushua HaMashiach, eu me despeço, desejando shalom, uma ótima tarde. Shalom, shalom, beijo na testa e no coração. Fui.